Hello, my friends da segunda série, how are you? Meus amigos, é o seguinte, nós vamos iniciar na nossa aula de hoje, tá? A nossa unidade 16, a unidade 16, que fala sobre diversity, a diversidade. So, we are going to talk about diversity around the world. And to start our discussions, we have 3 questions that you are going to answer in English to me, okay? So, at the first point, let's take a look at the picture that we have on page 17, alright? So, this is about diversity, okay? Different hands with different color skins. So, take a look and get ready. So, look at the photo and the title of the unit and then answer the following questions. So, what comes to mind when you think of diversity? Então, o que a gente pensa, não é, quando vem a palavra diversidade, quando a diversidade aparece, certo? Bom, a gente tem diversas concepções de diversidade, não é? Nós temos diversidade étnica, diversidade cultural, diversidade sexual, não é? Então, vários são os campos de diversidade. Mas o que a gente pensa primeiramente, não é? Então, vocês me darão a resposta para a questão de número 1, sobre o que a gente pensa quando a palavra diversidade ela surge, não é? Depois, number 2. What is the opposite of diversity? O que é o oposto de diversidade? Então, o que a gente pensa, não é? Quando eu penso em diversidade, mas qual é o oposto de diversidade, não é? É quando tudo é igual, quando tudo é similar, quando tudo é o mesmo, quando não há possibilidade de diferença. Então, é um assunto muito importante que seja debatido, não é? Sobre a diversidade, porque a gente precisa saber esse assunto, né? E ter informações sobre o conceito da palavra diversidade, não é? A definição, quantas definições de diversidade existem, né? O que é definir, o que é diversidade, o que a gente pode definir como diversidade e afins, ok? E aí nós temos a número 3. Why is diversity important? Por que a diversidade ela é importante, certo? Então vocês vão me dar essas respostas, ok? Para o nosso conteúdo começar a fluir, certo? Então vocês vão para os cadernos de vocês para dar as respostas. Olha o que a gente tem aqui nos nossos goals. In this unit, you will learn about one of the hottest issues of the moment, diversity. You will attempt to come up with a definition of the term and compare it with existing ones. You will also read about what may result from not respecting diversity, as well as discuss how diverse your country is. The content of this unit is illustrated through lyrics, articles, maps, pictures, and cartoons. Keep an open mind and have fun. Bom, diz, não é, que nós vamos trabalhar com os assuntos mais quentes do momento, que é a diversidade. Então, falar de diversidade realmente é bem complicado, certo? E aí, nós vamos observar o seguinte, que trabalhar com diversidade, como dizendo há pouco, não é, inclui a gente falar sobre raças, etnias, cultura, diversidade sexual, não é? A sexualidade dos indivíduos que compõem um lugar, uma sociedade, enfim. Então, todos esses assuntos serão bastante importantes e muito pertinentes para nós na aula de hoje, ok? Então, olha só, é o seguinte, para a gente começar agora, tá? Quero que vocês pensem numa definição, não é? Pense sobre o que é diversidade. Então, a question number 1 says, what is diversity? So, get in groups and come up with a definition of the term. Então, você tem que pensar numa definição para o que seria diversidade e você vai escrever com as suas próprias palavras aqui o que você acha que é diversidade, tá? Na sequência, você vai ler 2 definições de diversidade. Ao passo que você ler, compare as definições com as que foram dadas. Não é a sua definição com as definições que foram dadas. Então, primeiro passo, vocês criaram, não é escrever uma definição do que vocês acham que seja diversidade, não é? E aí, na sequência, vocês vão ler aqui o que é diversidade, o que entra no campo da diversidade de que nós temos, certo? E aí vocês vão responder essas informações para mim,
tá bom? E aí vocês vão perceber dentro do texto que a gente tem diversidade de gênero, de raça, de etnia, de idade, não é? De habilidades físicas e mentais. Então, é muito vasto o campo das diversidades, não é? Então, temos língua, temos orientação sexual. Lembrem, gente, tá? No campo da diversidade, nós vamos falar sobre orientação sexual. Não é opção, certo? Porque ninguém escolhe, certo? E não pode ser comparado com identidade, que é uma outra coisa que a gente vai trabalhar daqui a pouco, tá? A orientação sexual de um indivíduo é para o que ele tende a gostar, não é? O que ele tende a sentir atração, certo? Então isso é orientação. Não digam, deixa o fulano com a opção sexual dele. Dizer isso é errado, tá bom? Só uma entradinha aí. Também temos crenças religiosas, isso é diversidade, assim como a cultural, não é? Existe a religiosa também, então as pessoas escolhem, isso é diversidade, elas são livres para fazer isso, certo? Temos educação, ok? Temos ocupação, status parental, status marital, então várias são as questões, tá? Onde a gente pode encontrar diversidade, certo? Bom, e aí vocês vão ler. What is diversity? O que é diversidade? And the dimensions of diversity, as dimensões da diversidade, certo? Depois, o outro texto diz bem aqui embaixo, definition of diversity, a definição da diversidade, ok? E aí, para essa informação, vocês vão completar aqui para mim, ou melhor, vão ler, não é? E dar a resposta da questão de número 3. Bom, ao ler as definições novamente, explique como elas diferem umas das outras, tá legal? Então, a gente começa, não é, a ver que existem definições diferentes e que as pessoas, elas acabam, não é, às vezes, misturando um pouquinho as ideias. Então, a gente precisa ter um pouco de clareza com relação a isso, tá bom? Vocês vão ler e vão falar das duas definições que aparecem, qual a diferença entre elas duas. E aí, eu aconselho vocês a organizarem as respostas de vocês da seguinte forma, né? Definição 1, fala disso, disso, disso. Definição 2, fala disso, disso, disso aí. Alright, my friends? E aí nós vamos para a questão de número 4. Bom, temos aqui 5, não é? Expressões, palavrinhas, frases, tá? Que estão no quadrinho amarelo. Nós temos gender, que é de gênero. Language, de língua, idioma, não é? Education, of course, educação. Marital status, status marital, tipo se você é casado, solteiro, viúvo, divorciado, né? E occupation, que é ocupação, é o que você faz, não é? Então, essas informações todas, elas estarão aí no nosso material didático, onde vocês vão ler para mim as definições, tá? Relacionar as palavras e frases com as dimensões de diversidade listadas dentro da caixa. Então, nós temos aqui palavrinhas-chave e essas palavras-chave vocês utilizarão, certo? Colocando aqui dentro de cada um dos seus espaços. O que é relacionado? Quais palavras são relacionadas a idioma? Quais palavras são relacionadas à educação? Quais palavras são relacionadas ao status marital? Quais palavras são relacionadas ao gênero, certo? E quais palavras são relacionadas aos idiomas. Tudo bem até aí? Very good. Na sequência, vocês vão observar, tá? Que nós temos aqui, olha só. The following are major dimensions of diversity. Classify them as primary or secondary dimensions according to the explanation given in the reading. Bom, o que vocês vão fazer agora? Tá? Vocês vão pegar as palavras que nós temos aqui. Quais são dimensões primárias da diversidade e quais são dimensões secundárias, ok? Bom, as dimensões primárias geralmente são aquelas que são relacionadas, não é, com os fatores que nós já trazemos ao nascer, ok? Ou que são fatores relacionados ao biológico. A dimensão secundária ou as dimensões secundárias são relacionadas ao que a gente vai escolhendo no decorrer da nossa vida, certo? Então vocês vão ler para mim essas informações, belezinha? E vocês vão realizar essa atividade. Alright? Bom, nós temos aqui na página 20, atentem para esse fato, ok? E aí nós temos um Focus on Listening, que é uma atividade, tá? Que vai, onde nós vamos
ler e quais assuntos podem surgir quando a gente vai conversar sobre diversidade, não é? Aos respeito à diversidade. Então vocês vão ler todas essas palavras para mim, certo? E ler o que pode aparecer, não é? Quando a gente começa a falar sobre respeitar a diversidade, quais desses tópicos podem aparecer numa conversa? Na verdade, eu deixo dizer logo para vocês que todos eles, não é, vão aparecer na conversa. E aí, na sequência, vocês vão saber aqui um pouquinho sobre Anne Frank, que foi uma garota alemã, porém judia, né? E essa jovenzinha, ela foi forçada a ir para... Ela foi forçada a se esconder com a família dela, não é? Durante a ocupação nazista na Holanda. Então, foi uma situação extremamente, né, difícil. A vida da Anne foi muito difícil. E aí, durante esse tempo todo, ela escreveu o Diário de Anne Frank, que é a única obra publicada da Anne, não é? Depois ela vai para o campo de concentração, infelizmente ela morre. Jovem ainda, bem adolescente, né? E tem aqui as informações dela, que eu precisaria muito que vocês lessem e que vocês olhassem com bastante carinho, tá bem? Então, galerinha, a gente vai parar bem aqui. Vamos deixar para fazer na sexta-feira, quinta-feira, que nós temos aula, faremos o listening e daremos continuidade ao nosso conteúdo com as outras partes aqui do nosso material didático. Alright? Acho que por hoje já temos bastante coisa. Quero que vocês olhem com muito carinho, não é? Eu sou meio suspeito para falar sobre esse assunto, mas quero que vocês olhem com bastante carinho o assunto da diversidade, porque nós somos singulares, não é? Cada um de nós é único, mas nós somos muito plurais também, não é? Então, cada um tem o seu universo particular, com as suas escolhas, com as suas vontades, com os seus pensamentos, não é? E, acima de tudo, a gente precisa aprender a respeitar o espaço do outro, ok? Divergências políticas à parte, divergências culturais à parte, né? Acima de tudo, a gente precisa aprender a ter um limite para o que é o respeito, ok? Então a gente encerra por aqui. Eu espero que vocês estejam todos bem. O coração tá assim, do tamanho de uma ervilhinha, de saudade de todos vocês, né? Mas eu espero que a gente possa se ver logo logo. Bye bye, my friends. Have a nice time. E agora a gente se vê no nosso ambiente virtual. Let's go!